Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Eu me chamo Ronaldo Marinho, sou advogado e hoje eu pretendo abordar a temática do BPC, que é o benefício de prestação continuada assegurado pela Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei Federal 8.742/93. Pois bem, conforme eu já tive a oportunidade de afirmar aqui por inúmeras vezes, para ter direito à concessão de qualquer benefício previdenciário junto ao INSS, seja um auxílio por incapacidade temporária, anteriormente denominado de auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, a pensão por morte ou até mesmo a aposentadoria por idade, é indispensável que já no ato do protocolo do requerimento o requerente comprove a sua qualidade de segurado. E como é que eu faço para comprovar a minha qualidade de segurado perante a Previdência Social? O que é um segurado da Previdência Social? Segurado da Previdência Social são aquelas pessoas que contribuíram ou continuam contribuindo para os cofres da Previdência. Então, é indispensável que no ato do protocolo do requerimento do benefício você comprove essa qualidade de segurado. E como é que fica a situação daquelas pessoas que atingiram a idade avançada? Aquelas pessoas deficientes, portadoras de deficiência física, mental, intelectual, sensorial, que nunca contribuíram para os cofres da Previdência Social. Bem, se você quiser saber a resposta para essa questão, se você se encaixa nessa situação ou conhece alguém que se encaixa nessa hipótese, o BPC ele veio justamente para solucionar essa questão. Porque o BPC não é um benefício previdenciário, não depende de contribuição para ser deferido. O BPC é um benefício assistencial. E se você quiser saber tudo sobre o BPC, não deixa de assistir esse vídeo até o final. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever agora e ativar o sininho, porque semanalmente nós estaremos compartilhando muito conteúdo relevante sobre o direito do trabalho e o direito previdenciário. O benefício de prestação continuada, BPC, comumente denominado de amparo assistencial, amparo social ou LOAS, não é um benefício previdenciário. Portanto, não sendo um benefício previdenciário, você não precisa comprovar no ato do requerimento que contribuiu ou que contribui para os cofres da Previdência Social. Você não precisa comprovar a qualidade de segurado para ter direito à concessão do BPC, que é o benefício assistencial que assegura o pagamento de um salário mínimo mensal ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos de idade, ou aquelas pessoas portadoras de deficiência física, mental, psicológica ou sensorial, que se encontram de certa forma impedidas de participar em igualdade de condições com as demais pessoas da sociedade. Então, se você nunca contribuiu para os cofres da Previdência Social, se você tem idade igual ou superior a 65 anos e não conseguiu se aposentar, se você é portador de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, você precisa continuar assistindo esse vídeo. Você precisa assistir esse vídeo até o final, porque hoje nós iremos falar tudo sobre o BPC. Conforme já afirmei aqui anteriormente, o BPC, o benefício de prestação continuada, ele não pode ser considerado benefício previdenciário, uma aposentadoria. Aliás, ele não deve ser considerado benefício previdenciário justamente porque, no ato do protocolo do requerimento administrativo, você não está obrigado a comprovar a sua qualidade de segurado da Previdência Social. Ou seja, você não está obrigado a comprovar que contribuiu ou que continua contribuindo para os cofres do INSS para ter direito à concessão desse benefício, que em que pese ser operado, deferido e requerido no site do INSS, não se trata, repito, de benefício previdenciário, e sim de benefício assistencial,
né, que se encontra estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei Federal 8.742/93, razão pela qual não pode ser considerado benefício previdenciário a aposentadoria, por inúmeras razões. Em primeiro lugar, você não pode considerá-lo como aposentadoria porque o BPC ele não dá direito ao recebimento de 13º salário. Além do mais, o BPC ele não gera direito à pensão por morte, ou seja, o beneficiário do BPC, em caso de morte do beneficiário do BPC, a sua esposa, companheira ou companheiro não terá direito ao recebimento da pensão por morte. Além do mais, o BPC ele não pode ser considerado benefício previdenciário porque ele não pode ser acumulado com recebimento de outros benefícios, como aposentadoria ou pensão por morte. Então, em resumo, o BPC ele não gera direito ao recebimento de 13º salário, não gera direito ao recebimento de pensão por morte, assim como não pode ser acumulado com pensão, muito menos com aposentadoria. Para ter direito à concessão do benefício de prestação continuada, ou seja, para requerer o BPC junto ao INSS, vai ser necessário comprovar já no ato do protocolo do requerimento, isso através de documentos, diversos requisitos que são exigidos por lei, dentre os quais você vai ter que comprovar que se encontra devidamente inscrito, matriculado no CAD único do governo federal. O CAD único ele foi instituído para o cadastramento das famílias de baixa renda. Então, não apenas a pessoa do requerente, mas todos os integrantes do grupo familiar precisam se encontrar devidamente inscritos no CAD único do governo federal, e isso precisa ser comprovado no ato do requerimento administrativo, sob pena do benefício ser indeferido já na esfera administrativa. Além do mais, se você vai requerer o benefício na qualidade, na condição de pessoa portadora de deficiência, né, como não podia ser diferente, naturalmente você vai ter que comprovar essa deficiência. Não basta apenas afirmar para o INSS que é portador de deficiência. Você tem que comprovar essa deficiência através de laudo médico. E esse laudo médico ele precisa ser fornecido pelo seu médico particular ou do SUS. E do laudo deverá constar, o laudo deverá atestar a deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Além do mais, é preciso ficar claro que essa deficiência física, mental, intelectual ou sensorial o impossibilita, ou seja, impossibilita a pessoa do requerente de conviver em igualdade de condições com os demais integrantes da sociedade, né? Então, no ato do protocolo do requerimento, que fique bem claro, você precisa juntar o laudo médico, a cópia do laudo médico, comprovando, atestando essa deficiência, certo? Agora, se você vai requerer o benefício, na qualidade de pessoa idosa, né, na condição de idoso, com idade igual ou superior a 65 anos de idade, basta apenas juntar documentos pessoais, como carteira de identidade, certidão de nascimento ou certidão de casamento, que são documentos suficientes para comprovar a idade. Então, além da comprovação da inscrição no cadastro único, do laudo médico comprovando a deficiência, né, a deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, né, ou no caso de idade, a comprovação da idade, você vai ter que comprovar também, seja qual for a espécie de benefício que você vai requerer, se vai ser o LOAS idoso, ou se vai ser o LOAS deficiente, você vai ter que comprovar também que a renda per capita do grupo familiar, que a renda por cabeça, né? Renda per capita é renda por cabeça. Você vai ter que comprovar que a renda per capita da sua família, ela não ultrapassa, ela não é superior a 1/4 do salário mínimo, porque isso é uma exigência da lei. Ou seja, para ter direito ao BPC, ao benefício de prestação continuada, a renda familiar, a renda per capita daquele grupo familiar, não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo.
que hoje é equivalente a R$ 330 por cabeça, ok? Então, é preciso que essa documentação seja protocolada, juntada no ato do protocolo do requerimento, para que o seu benefício não seja indeferido na esfera administrativa, tá? Agora, na hora de fazer o cálculo, é importante fazer essa observação, e eu preciso dizer também que, apesar da lei estabelecer que a renda por cabeça ela não pode ser superior, por pessoa não pode ser superior a R$ 330, existe já entendimento firmado nos tribunais superiores. A jurisprudência dos tribunais superiores, né, ela já tem entendimento sedimentado, né, no sentido de que, a depender da situação, né, daquela pessoa idosa ou portadora de deficiência, essa renda per capita, essa renda por cabeça, ela pode ser elevada, né? Eu não vou dizer aqui percentual, aqui valor, mas ela pode ser elevada e isso tem que ser comprovado perante o Poder Judiciário, não é questão que se resolve na esfera administrativa. O INSS, ou seja, o servidor público do INSS, que vai analisar o seu requerimento, ele vai querer saber se a renda per capita, a renda por cabeça na família, se ela ultrapassa R$ 330. Se ultrapassar, o benefício será indeferido de pronto. Então, se você tem outras condições, se aquele idoso ele encontra-se submetido a outras condições, ou aquela pessoa portadora de deficiência, que seria capaz de elevar essa renda por cabeça para um patamar superior, isso teria que ser feito através de ação no Poder Judiciário. Ainda no tocante à análise da renda per capita, ou seja, da renda por cabeça do grupo familiar, é importante ressaltar ainda, afirmar ainda, tá? E uma informação muito relevante esta, é que a Previdência Social, o INSS, aquele servidor público do INSS encarregado pelo recebimento do seu requerimento e da análise do seu benefício, ele não vai poder, ele está impedido de inserir, ou seja, ele não pode considerar algumas receitas, alguns rendimentos que integram a renda do grupo familiar em decorrência de algumas situações específicas, dentre as quais eu gostaria de citar para vocês aqui aquela remuneração que é recebida pela pessoa portadora de deficiência na qualidade de aprendiz ou de estagiário, tá? Vamos imaginar que a hipótese de uma pessoa portadora de deficiência que mesmo assim ainda desenvolve alguma atividade laborativa, trabalha para alguma empresa, né, na condição de aprendiz ou como estagiário. E em decorrência desse trabalho, desta prestação de serviço, recebe uma remuneração mensal. Então, essa remuneração percebida por essa pessoa portadora de deficiente na condição de aprendiz, de aluno aprendiz ou de estagiário, ela não pode ser inserida, considerada na hora do cálculo, na hora de calcular a renda per capita do grupo familiar, certo? Além do mais, também não pode ser considerado pelo servidor do INSS, quando eu digo não pode ser considerado, é que ele não pode inserir, ele não pode considerar na somatória, ele não pode levar em consideração outros rendimentos de integrantes do grupo familiar decorrentes do recebimento de outros benefícios assistenciais do governo federal, que são também deferidos pela Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742/93, como, por exemplo, Bolsa Família, né? Então, se existe algum integrante do grupo familiar que recebe Bolsa Família ou outros benefícios sociais, essa receita oriunda desse recebimento não pode, não deve, em hipótese alguma, ser considerada para análise do cálculo. Porque quanto mais você insere receita nesse cálculo, então você vai estar dificultando a possibilidade do deferimento do benefício. Então, a remuneração do deficiente, da pessoa portadora de deficiência, como aprendiz ou como estagiário, os rendimentos de benefícios assistenciais do governo federal, como Bolsa Família, não podem ser considerados no cálculo, tá certo? Além do mais, se existe outro integrante do grupo familiar que já recebe um BPC, seja como LOAS ou como pessoa portadora de deficiência,
assim como também o recebimento de qualquer benefício previdenciário que não ultrapasse um salário mínimo, como a título de exemplo, uma aposentadoria por idade rural. Então, se existe alguém que já recebe um BPC como idoso ou como deficiente, ou se existe alguém no grupo familiar que recebe um benefício previdenciário que não ultrapasse o valor de um salário mínimo, esse rendimento ou esses rendimentos, eles não podem também ser levados em consideração no cálculo, certo? Sob pena de quê? De violação da lei. Isso é o que está estabelecido na lei. Então, o servidor do INSS, ele não vai poder levar em consideração essas receitas, certo? Ele não vai poder utilizar isso como um empecilho para indeferimento do benefício, ok? Além do mais, na hora de requerer o benefício perante o INSS, o requerente também ele pode solicitar ao servidor, né, que seja também considerado no cálculo despesas que sejam inseridas no cálculo, despesas com consultas médicas, alimentação especial e fraldas geriátricas, né? Então, para isso, ele precisa juntar, né, um requerimento do médico, uma declaração do médico dizendo que aquela pessoa ela precisa fazer uso dessa medicação, né, desses alimentos especiais, né, e dessas fraldas, né? E também será necessário comprovar que o município, o serviço social do seu município, ele não fornece, né, esse material. Então, uma vez comprovado através de declaração médica, né, que a pessoa, que o requerente, ele precisa dessa alimentação, ele precisa desses medicamentos e dessas fraldas, uma vez comprovado, né, isso através de declaração também, através de documento que tem que ser fornecido pelo serviço social do seu município. Então, comprovado isso, você também tem o direito de pedir a dedução. O que seria a dedução? Então, todas as despesas que você tem para aquisição dessa alimentação, dessa medicação e dessas fraldas, elas devem, aliás, ser deduzidas do cálculo, precisam ser inseridas, aliás, né? Precisam ser inseridas para quê? Para que você não eleve tanto a renda per capita familiar, ok? Então, só fazendo aqui uma síntese, um breve resumo, para que fique bem claro, a Previdência Social, o servidor do INSS encarregado pela análise do benefício, ele não vai poder inserir, ou seja, acrescentar no cálculo, receitas do grupo familiar oriundas de remuneração do deficiente na condição de aprendiz ou de estagiário, não vai poder inserir receita de benefícios sociais do governo federal, não vai poder inserir na renda, no cálculo da receita da renda familiar, o recebimento de prestações oriundas de BPCs e de benefícios previdenciários que não ultrapassem um salário mínimo mensal, ok? Então, só dando continuidade, já estamos nos aproximando da conclusão final, né, da análise do benefício de prestação continuada. Então, o que seria considerado para a lei integrante do grupo familiar, né? Então, a legislação, a Lei 8.742, ela considera, isso é importante saber, porque na hora de fazer o cálculo, de considerar receitas de integrantes do grupo familiar, você precisa saber quem é e quem não é, quem deve e quem não deve ser considerado integrante do grupo familiar. Então, para a lei, integrantes do grupo familiar, né, é a pessoa do requerente, né? O requerente ele é considerado integrante, naturalmente, do grupo familiar. A esposa ou o esposo, a depender, né, do sexo da pessoa que vai requerer, o companheiro ou a companheira, né, para aquelas pessoas que vivem em união estável, né, os pais, né, então os pais também são considerados integrantes do grupo familiar, desde que eles residam no grupo familiar, desde que eles residam naquela mesma residência, tá certo? Os padrastos, tá certo? Irmãos solteiros, os irmãos casados que não residem naquela mesma residência, eles não podem ser considerados, ou seja, as rendas, né, os salários, as remunerações, né, então os rendimentos dessas pessoas
que não residem na mesma residência não podem ser considerados na hora de realizar o cálculo, tá ok? Os filhos e enteados solteiros, né? Então você também pode considerar como integrante do grupo familiar os filhos e enteados solteiros que vivam sobre o mesmo teto. Então nós temos a pessoa do requerente, o esposo ou a esposa, o companheiro ou a companheira, a pessoa dos pais, né, ou padrastos, se residem na mesma residência, irmãos solteiros, se residem na mesma residência, filhos e enteados solteiros, ok? Além do mais, é importante também frisar que o valor do benefício de prestação continuada, ele é de um salário mínimo mensal, tá certo? Ele não é benefício previdenciário, então não existe cálculo. Então, uma vez concedido o benefício, a Previdência Social ela estará obrigada a pagar um salário mínimo mensal, tá certo? Então, uma vez concedido esse benefício de prestação continuada, né, a pessoa do requerente, o beneficiário, ele vai ter direito, isso é importante também mencionar, a desconto nas tarifas de água e energia elétrica, né? Aliás, essa pessoa ela já tem direito a esses descontos, porque considerando que para requerer, que para a concessão do benefício de prestação continuada, você deve estar devidamente cadastrado, né, matriculado no Cade Único do Governo Federal, então você já tem que ser considerado, naturalmente, pessoa de baixa renda. E as famílias de baixa renda, né, por uma questão legal, já têm direito a desconto nas tarifas de energia elétrica e de água, ok? Como requerer o benefício de prestação continuada? Para requerer o benefício é muito simples. Preenchido esses requisitos legais, né, de posse de toda a documentação já mencionada até aqui, então o que é que você vai fazer? Você vai agendar através do número 135 da Previdência Social, você pode requerer, né, você pode agendar o atendimento presencial no posto de atendimento do INSS, ou você pode fazer o requerimento diretamente online no site da Previdência Social, através do meuinss.gov.br, ok? No ato do protocolo do requerimento ou do atendimento presencial no posto de atendimento do INSS, você tem que portar toda a documentação pessoal, né? Assim como também a documentação pessoal de todos os integrantes do grupo familiar, os demais documentos aqui já mencionados. Outra coisa, com relação a essa documentação pessoal, você vai ter que juntar cópia da sua carteira de trabalho e da carteira de trabalho dos demais integrantes do grupo familiar. Esse documento é importante, porque é o principal documento, é um dos mais importantes documentos que são utilizados, que é utilizado pelo INSS, pelo servidor do INSS, para a análise daquela renda per capita familiar que eu acabei de mencionar, ok? Além do mais, conforme eu já mencionei, você vai ter que comprovar através de laudo médico a idade, né, superior ou igual a 65 anos de idade, e vai ter que juntar também, caso você esteja requerendo benefício na condição de pessoa portadora de deficiência, o laudo médico, né, e o estudo social do CRAS do seu município, né, que ateste, que comprove que você é realmente uma pessoa portadora de incapacidade física, intelectual, sensorial ou psicológica, ok? Então, comprovada. Outra coisa também muito importante que precisa ser mencionada é que, uma vez comprovada a impossibilidade, né, se esse idoso, essa pessoa portadora de deficiência, ela conseguir comprovar através de documento ou até através de inquirição de uma testemunha, né, no processo administrativo, se ela conseguir comprovar que não tem condições físicas, né, condições de saúde, né, de se locomover até o posto de atendimento do INSS para a realização da perícia, né, o INSS ele tem a obrigação por lei de fazer essa perícia, essa análise diretamente na residência do requerente, tá certo? Essa informação é muito importante e precisa ser também aqui ressaltada, porque é de fundamental importância, tá certo? No mais, então, comprovada essa impossibilidade, como eu já disse, o INSS ele tem a obrigação de encaminhar um servidor responsável, o médico, o perito do INSS,
ou até mesmo, né, a assistente social do INSS, que também é um profissional encarregado pela análise desse benefício ao lado do médico perito, né? Então essas pessoas elas terão que se dirigir até a residência da pessoa idosa ou portadora de deficiência ou do abrigo, né? Que às vezes a pessoa deficiente ou portadora de idosa ou portadora de deficiência ela se encontra internada em abrigo de idoso ou casa para deficiente. Então, esse servidor do INSS, ele tem a obrigação legal de comparecer no hospital, na residência ou no abrigo para concluir os trabalhos na análise de concessão do benefício requerido, ok? Então, a pergunta final seria a seguinte: e se o benefício for indeferido? Mesmo assim, né? Observada todos esses requisitos, todas essas questões mencionadas, né? Colecionado todos os documentos que foram aqui mencionados no processo administrativo, se mesmo assim, comprovada a qualidade de idoso ou de pessoa portadora de deficiente, né? De deficiência, se mesmo assim o benefício foi indeferido na esfera administrativa, se o benefício foi indeferido no INSS, o que é que eu devo fazer? Bem, se o benefício foi negado, indeferido na esfera administrativa, não existe outra saída ao requerente, a pessoa idosa ou deficiente, senão constituir um advogado previdenciarista de sua confiança, né, para que ele ingresse com ação judicial perante o Poder Judiciário, pleiteando a concessão do benefício na esfera judicial. Certo? Então, a saída é essa. Indeferido o benefício na esfera administrativa, você terá que constituir um advogado especialista no direito previdenciário para que ele possa ingressar com uma ação perante o Poder Judiciário Federal, né, postulando, né, bater as portas do Poder Judiciário, postulando o deferimento do benefício de prestação continuada, seja para a pessoa do idoso ou para a pessoa portadora de deficiência. Por hoje é só, muito obrigado pela preciosa companhia. O meu maior desejo é que você tenha gostado muito desse conteúdo de hoje. Se você gostou, não deixa de dar o like, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque isso nos estimula bastante enquanto profissional. Além do mais, vai nos estimular a dar continuidade a esse trabalho, a esse canal, que aliás foi idealizado com essa finalidade de ajudar as pessoas, de manter as pessoas informadas sobre os seus direitos e deveres. Além do mais, é importante que se diga ainda que é a quantidade de curtidas, é a quantidade de likes que vai dizer por quantas vezes o YouTube vai multiplicar, oferecer esse conteúdo para outras pessoas nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever agora, ativa o sininho porque semanalmente estaremos publicando muito conteúdo importante sobre o direito do trabalho e sobre o direito previdenciário. Além do mais, você fica ainda convidado a comentar aqui nos nossos vídeos e também sugerir temas que você ache relevante para as futuras publicações.